Foco no Afeto de número 259, tema de hoje, autoconhecimento. Será que a gente se conhece mesmo? Será que a gente tem uma percepção aguçada da gente mesmo? Será que a gente entende o que é autoconhecimento? Eu vou levantar uma perguntinha aqui para todos nós. O que é autoconhecimento para você? Dá uma pensadinha aí. O que é o autoconhecimento para você? O que acontece que a partir dali você entende que você se conhece, né? O dicionário fala assim que autoconhecimento é o conhecimento das próprias características, sentimentos, inclinações, emoções e por aí afora. É por aí, mas isso não é tudo. Você acha que conhecendo a complexidade das suas emoções, você já estará na plenitude do seu autoconhecimento? De repente você faz um trabalho aí de percepção de você mesmo, para estudar as suas emoções. Você estuda as emoções, estuda as suas emoções, reconhece, mapeia, entende direitinho as suas emoções, o quanto isso for mapeável, que é bem complexo, né? Não é uma coisa tão cartesiana assim, né? Mas aí de repente você está dominando o conhecimento das suas emoções. Isso para você já configuraria plenitude de autoconhecimento? Eu digo o seguinte, que isso ajuda muito, mas ainda não é tudo. Você acha que se você souber exatamente a sua vocação profissional, você já vai estar na plenitude do seu autoconhecimento? Não precisa nem exercer, só conhecer a sua vocação, conhecer plenamente a sua vocação profissional. Se você conhece essa vocação profissional, você já vai se sentir uma pessoa desfrutando completamente do autoconhecimento. O seu autoconhecimento estará na plenitude. Isso, repito, isso ajuda, mas ainda não é tudo. Você acha que conhecendo bem o seu corpo, você já estará na plenitude do autoconhecimento? Porque sim, a gente quando conhece o corpo, a gente se conhece muito, bastante. Conhecer o corpo significa conhecer muito a si próprio. Conhecer, não só de conhecer anatomicamente, mas de tocar, de perceber o que você sente aqui, em todas as partes do seu corpo. Conhecer os seus estímulos, que caminhos seguem os seus estímulos, o que você sente quando toca aqui ou ali, a sua própria percepção quando você mexe as articulações, né? Você acha que conhecendo plenamente o seu corpo, a origem dos seus estímulos, a intensidade do seu prazer, o quanto de bloqueio corporal você tem, você acha que conhecendo isso, isto te coloca na plenitude do seu autoconhecimento? Eu diria também que isto ajuda e muito, mas ainda não é tudo. Você acha que alguém ou uma religião qualquer pode definir o que ou quem você é? E isso te coloca na plenitude do autoconhecimento? De repente vê alguém que fala sobre você, para você, e você se reconhece muito naquilo que essa pessoa fala, ok? Ela fala a respeito do que e ou de quem você é. E de posse desse conhecimento, você acha que alguém falando para você, essa pessoa te comunica, te toca profundamente, você acha que isso te coloca num estado de plenitude de autoconhecimento? Você sente isso, que isso é possível? Eu repito aqui que isto também pode ajudar muito, mas ainda não é tudo. Você acha que conhecendo todas as suas limitações e habilidades, você já estará na plenitude do seu autoconhecimento? Ou seja, você conhece tudo aquilo para o que você tem dificuldades, em diversos níveis. Naquele aspecto eu tenho tanto de dificuldade, naquele outro aspecto eu tenho tanto de dificuldade, tenho uma limitação aqui, tenho uma limitação ali e tal, né? Num outro vídeo eu até falei que a questão da limitação, nome limitação, que eu acho que é um nome errado que a gente dá, são características em estado de evolução, ok? Então, se você conhece essas suas características em estado de evolução, e se você também conhece as suas habilidades já bem desenvolvidas, se isso sim te dá a plenitude do seu autoconhecimento, dá uma refletida aí. Eu diria de novo que isto ajuda, mas ainda não é tudo. Para perguntar a si próprio se você se conhece, para que você possa fazer essa pergunta, é preciso que você tenha claro o que você entende por você. Eu vou me perguntar se eu me conheço,
Eu tenho que entender que eu posso ser um objeto de conhecimento, um objeto de estudo. Um objeto para o qual eu olho e aos poucos ou rapidamente eu aumento a minha percepção. Então eu tenho que entender um tanto do conceito básico do que vem a ser eu. O que você entende por eu? Eu gostaria que você fizesse uma reflexãozinha agora nesse momento. O que para você significa a expressão eu? O que completa essa definição? O que compõe essa percepção? Você entende que eu é a soma do seu físico, das suas emoções e da sua mente? Se você for analisar, isso praticamente fecha tudo. O que a gente em geral entende por ser eu. Aquilo que o social fala a respeito de ser eu. Meu físico, minha mente, as minhas emoções. E quando fala de mente, de emoções, eu estou falando das minhas questões emocionais, das minhas percepções sentimentais, das minhas ignorâncias, dos meus conhecimentos. Então, se você entende que o seu eu é absolutamente composto pelo seu físico, pela sua mente e pelas suas emoções, você está equivocado. Físico, mente e emoções compõem o seu ego. Muita gente tem me pedido para fazer um vídeo sobre ego. Gente, não tem um vídeo para ser feito, tem uma frase como essa aqui. O ego é composto pelo físico, pela sua mente e pelas emoções. Pronto, aí a definição de ego. Tudo de que a sua mente é capaz de processar e fazer por iniciativa própria, por influência, por impulso, por resposta, por reatividade, todas as emoções das quais você é capaz, todo o teu físico, essas coisas em conjunto compõem aquilo que a gente chama comumente de ego. Físico, mente e emoções fazem esta roupa que a gente escolheu para vestir e vir para a academia que a gente chama de Terra, planeta Terra, na humanidade, nessa academia para treinar, para muscular a expansão da consciência através de uma infinidade de aprendizados. A gente vai fazer um treinamento de expansão da consciência através de diversos aprendizados. Eu quero lembrar pontualmente neste momento aqui que eu estou falando de autoconhecimento hoje aqui, gente querida, do ponto de vista da espiritualidade. Aquilo que aprendi com diversos gurus, não pessoalmente. Com pessoas iluminadas, sim, pessoalmente, algumas pessoas iluminadas que conheci, mas principalmente com gurus. Por exemplo, Yukteswar, que é o guru de Yogananda, com Ramana Maharishi, com Osho, com Lao Tse, com tantos e tantos outros, com o próprio Cristo, com a vida contada do Cristo. No livro Bhagavad Gita, que é um livro sagrado da Índia, que é uma conversa entre o ego e o ser, que é uma maravilha, é um poço de sabedoria aquele livro ali. Então eu quero deixar bem claro que eu estou falando do autoconhecimento não do ponto de vista filosófico intelectual, mas estou falando do autoconhecimento do ponto de vista espiritual, da espiritualidade, ok? É importante fazer essa distinção aqui. Físico, mente e emoções compõem o seu ego, a roupa que nós escolhemos para viver aqui, os treinamentos que nós precisamos fazer através de diversos aprendizados para expandir a nossa consciência, que é basicamente esse o sentido espiritual da nossa existência aqui. Para você saber o que ou quem é você, é preciso primeiro que você tenha uma percepção bem clara. Como é que é o seu nome? João? Ok, então você está João. Seu nome é Maria? Tá. Você está Maria. Você é engenheiro? Então você está engenheiro. Você é escritor? Você está escritor. Você é uma pessoa de estatura média? Você está numa estatura média. Você é uma pessoa que gosta muito de esportes? Então você está numa pessoa que gosta muito de esportes. Em última análise, você está humano. Quando digo está, isso passa a condição de transitoriedade, ok? Veja bem, gente, que tudo isso aqui é um caminho, é uma trilha de percepções, uma trilha que vai descrevendo percepções rumo ao autoconhecimento. Isto não é o autoconhecimento.
O autoconhecimento a gente vai ver lá para frente como é que você adquire, como é que você chega ao autoconhecimento. Então, repetindo aqui, é muito importante isso. Para você saber o que ou quem você é preciso primeiro que você tenha uma percepção clara. A de que você está João, a de que você está Maria, de que você está engenheiro, você está escritor, você está esportista, você está com estatura média, você está caucasiano, você está negro, você está vermelho, você está amarelo, você está humano. Ok? Eu não disse eu disse estar humano. Você está humano. Sentir que você não é nenhuma dessas coisas, dessas características que eu listei acima. Você está. Sentir que essas são condições transitórias e muito passageiras. Se você não se conhece, e bem-vindo ao clube, porque também não me conheço e a maioria de nós ainda não se conhece, a humanidade não é composta de uma imensa, esmagadora maioria de seres iluminados, estamos a caminho disso, estamos aqui para treinar isso aí, não é? Expansão da consciência. Então, se você não se conhece, e eu me incluo, o caminho para o autoconhecimento começa com o mínimo de inquietação existencial. Quando você olha para o mundo, você vem vivendo meio no automático, assim. De repente você para e começa a olhar para as coisas e fala, meu Deus, não pode ser assim. Mas o que está acontecendo? Porque tem um negócio esquisito que eu aqui dentro tenho um impulso de generosidade ou de amorosidade, de cooperação, de colaboração, e eu vejo um mundo bélico, um mundo brigando, eu vejo muita diversidade. Eu não consigo exercer aquilo que sinto, inclusive que tenho impulso de exercer em relação às pessoas, o meu semelhante, ao mundo, às coisas, aos bichos, a tudo. Eu já nasci aqui numa bagunça, mas num balaio de gato, com um completo caos, e eu não aceito isso, não consigo aceitar, não estou em paz. Então nasce uma inquietação. O caminho para o autoconhecimento, ele nasce a partir de uma inquietação. Você não fica mais passivo internamente, pelo menos você não fica mais passivo diante de tanta contradição, diante de tanta desarmonia, diante de tanto conflito, de tanta oposição bélica, de tanta desunião, de tanta discórdia, de tantas coisas que não tem nada a ver com a sua natureza interna, pelo menos, ok? Então, quando você entra em inquietação, você está dando o primeiro passo, ok? Poxa vida, até agora eu venho aqui fazendo tudo que a sociedade manda, bonitinho e tal, tá tudo muito bonitinho, mas poxa, eu só tomo porrada. Quanto mais eu faço, pior fica. A coisa fica estranha, fica muito esquisito. Quer dizer, eu estou fazendo aqui, tá estranho o negócio. Alguma coisa está fora do combinado aqui. Então, quando você começa a não se conformar com essas adversidades e com as explicações anestésicas e paralisantes que a sociedade oferece para que você pare de questionar a existência e continue sendo um escravo passivo, aí você sim está começando o caminho do autoconhecimento sem perceber. A ficha do autoconhecimento pode cair a qualquer momento, ok? Insight a gente não controla. Mas no geral, você vai começar uma fase aí de revolta, você se indigna, você pensa em guerra, você pensa em autodestruição, você pensa em acabar com o mundo, você pensa em destruir a si próprio, você entra numa desarmonia absurda, você entra em revolta, você fica completamente revoltado. Quando você percebe que você está dando e não vem nada. Essa revolta pode ser consciente e pode ser inconsciente. Melhor quando ela é consciente, pior quando é inconsciente, porque você começa a implodir de raiva, de ódio, de inconformismo, de mágoa, de ressentimento e por aí vai. E aí você explode em reatividade, você se torna uma pessoa reativa. Porque você está sendo destratado, você está sendo tratado de forma indigna. Você descobre isso, todos estamos. Num certo nível, todos estamos. E você descobre isso. E aí você entra nessa indignação, você entra nessa não aceitação, você não se conforma com essa condição. Isto é o primeiro passo que eu considero, inclusive, saudável. Saudável. Ah, mas então eu vou ficar brigando o tempo todo? Não. Mas é preciso que você olhe para
aquilo para esta condição, aquilo que a sociedade, que as pessoas de um modo geral chamam de realidade, que não tem nada a ver com a realidade, isto é, sim, pode ser chamado de uma realidade caótica, ou seja, é a nossa saúde que foi transformada numa condição doentia, em condição doentia, e que isto pode ser passageiro, pelo menos individualmente isso é certamente passageiro. Quando você não se conforma com isso, você está entrando no caminho do autoconhecimento. Mais para frente, depois desse tsunami de bagunça, nossa, aí você descobre uma hora que não adianta se revoltar. Esse tsunami de ódio, de raiva, de brigas e desentendimentos, vai chegar um dia, pode ser que não seja nem nessa encarnação, mas chega num dia que você fala, não aguento mais, estou entregando os pontos, baixei a guarda, eu quero que se dane, sabe? Eu quero que se exploda, eu quero ficar, pelo menos eu, ficar numa boa aqui. Aí você para de brigar, você desiste e adota uma conduta, na maioria das vezes, depressiva. Você se desestimula, você percebe que você não vai ganhar essa guerra nunca, não tem como, né? Você vai brigar com as pessoas, não adianta, isso não resolve de jeito nenhum. Se resolvesse, se guerra resolvesse, o mundo estaria em paz já faz não sei quantos mil anos. Mas a guerra é aquele tipo da coisa que você tenta curar o envenenamento com o mesmo veneno. Você vai piorando, vai todo mundo morrendo. Então você entra em depressão. Isso é típico de qualquer complexo biológico. Qualquer bicho vivo tem um impulso de caça, que na biologia antiga chamava de caça, e de amor. Caça é preservação do indivíduo, amor é preservação da espécie. Quando o indivíduo tenta procriar, não consegue, ele cai, em algum momento ele desestimula, ele cansa, e isso se chama de depressão, não no sentido clínico psiquiátrico, é depressão. Dá uma desanimada, dá uma canseira. A mesma coisa, tenta caçar para comer, aí não consegue, aí acaba também tendo uma atitude depressiva. A pessoa entrega os pontos, mas não com sabedoria. Não é que cai aquela ficha e a pessoa fala, não, olha, não adianta ficar brigando aqui, não, eu estou percebendo que eu tenho que ir por outro caminho. Isso seria uma atitude até, uma postura, uma percepção bem lúcida até, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a depressão é desânimo mesmo. A pessoa desiste, não, chega, não aguento mais, não sei o que eu vou fazer, mas não dá. Aí a pessoa entra a autoestima cai profundamente, a sensação de impotência é gigantesca. E por aí afora, a pessoa entra num parafuso descendente que não acaba mais. Aí quando você aceita que a solução material não existe, quando você aceitou, bom, não existe uma solução material para esse treco, que aí na depressão você começa a fazer umas reflexões, refletir, na melhor das hipóteses, porque o corpo tende a reagir, né? tende a se estimular novamente. Você chega na conclusão de que, olha, não adianta brigar, não é com a briga que eu vou conseguir isso, eu vou ter que conseguir isso de uma outra forma. Aí você já sai da depressão, porque você começa a vislumbrar que há algo que você possa fazer, você não sabe bem o que, mas há algo que você possa fazer para resolver essa questão. Um belo dia você pode ter um insight, pode cair uma ficha para você. Um momento de inspiração, que é, na verdade, um outro jeito de falar insight. Ou então você tem a sorte de conhecer a meditação. E aí você começa a praticar a meditação, digamos, você começa a praticar a meditação. Aí a percepção começa a mudar. No insight, na inspiração, você vai tendo noções esparsas, aqui, ali, e se você descobrir o jeito, por exemplo, um tipo de pessoa que não medita, mas que consegue insights, são os artistas. Quando o cara vai compor uma música, ou vai compor uma poesia, vai escrever uma poesia, ele vai criar um romance, ele vai pintar um quadro, criar um quadro, é o momento da criação. Não raro, o momento da percepção é um momento de introspecção, um momento de silêncio interior, que é muito parecido com o estado meditativo, se não for mesmo, muitos deles, em estado meditativo. Tem a notícia até de que Beethoven, quando compôs a Sexta Sinfonia, que é totalmente dedicada e descritiva em relação à natureza, ele estava escrevendo a Quinta Sinfonia. Ele estava cansado do trabalho, ele estava lá à beira do riacho, descansando.
Aí veio a Sexta Sinfonia inteirinha na cabeça dele. Isso é o que eu li em livros de história. Aí ele vai para casa e anota no piano, ele escreve no piano toda a ideia da Sexta Sinfonia. Não sei se ele parou a quinta para escrever a sexta, mas eu sei que ele anotou. E aí continuou escrevendo a Quinta Sinfonia. Ou seja, no momento que ele estava lá, totalmente passivo, silencioso, quieto, cansado de escrever a outra sinfonia, não é que ele estava com bode da Quinta Sinfonia, não, é o cansaço do trabalho mesmo, ok? Ele estava lá desestressando, aí veio uma sinfonia inteirinha na cabeça dele. É desse momento que é a isso que eu me refiro quando de repente você tem um insight, você não está meditando, você nem conhece a meditação, mas o insight pode te dar de forma esparsa várias percepções que vão levando você a perceber, a descobrir que você não é essas habilidades ou não habilidades, você não é o ser humano que você se identifica como tal, eu sou o João. Você é muito mais do que isso, você é uma outra coisa que você não consegue dar um nome. Isso vem através desses insights. Vem na meditação e muito mais intensamente, porque a meditação exatamente é o momento que você fica silencioso, aberto para o insight. E aí no estado meditativo você aí deixa fluir todas essas, a sabedoria fala através da intuição no estado meditativo. Pode falar até no meio da meditação também, que não tem hora para ela falar, fala quando fala. Então quando você aceita que a solução material para esse conflito existencial humano não existe, a solução material não existe, aí você não se revolta, mas um belo dia você pode ter um insight. Esse insight pode te encaminhar inclusive para a meditação ou para alguma coisa mais contemplativa, porque você começa um mergulho gostoso dentro de você. Em algum momento você ou amigos com quem você eventualmente comente vão dizer que isso é alienação. De fato você está alienado, modo de pensamento, modo de abordar as coisas, da filosofia de vida, da sociedade. Está à margem disso aí, está alienado. Mas o fato é que você vai descobrindo, dentro desta, entre aspas, alienação, você vai descobrindo que você estava alienado quando estava no esqueminha social, adotando as filosofias curtas e baratas do social. Ok? Eu não estou falando dos grandes filósofos da humanidade, não. Imagina, de jeito nenhum. Estou falando da filosofia curta, essa filosofia de mídia, ok? Eu acho que me faço entender aí, né? Essa filosofiazinha de mídia, enfim, de competição, de fofoca, de cultura barata. Você começa a perceber que você estava alienado de você lá, quando adotava essa filosofia, como escravo, essa filosofia do social. E aos pouquinhos, praticando meditação ou não, praticando meditação mais rápido, mais intenso, mais profundo, você vai descobrindo, você vai sentindo, você vai aumentando a sua percepção sobre você mesmo. Você começa a notar que a questão central está no modo como você entendia a sua vida. Não tem jeito, gente. Quando você começa a fazer a meditação ou se entregar a momentos de insight, de percepção, não adianta, você começa a notar que a questão central é a forma como você entendia a existência. Como queriam que você entendesse a existência. Como muitas vezes você, não concordando a respeito do que a sociedade fala do que é a existência, não concordando, você falava que concordava só para agradar. E nem procurava aprofundar muito para não criar problema, porque senão você ficava com medo. Pô, mas aí eu vou sentir uma coisa, vou ter que falar que é outra e vai dar problema e tal. Aí por preguiça a gente acaba preferindo levar uma vida curtinha, uma vida pobre, uma vida miserável, medíocre, uma vida bem medíocre, bem no padrãozinho, né? Com muito dinheiro, com médio dinheiro ou sem nenhum dinheiro, não importa, a mediocridade abrange todas as camadas de nível socioeconômico, né? Permeia praticamente todas. Aliás, para estar dentro do socioeconômico bem sucedido, seja como pobre, mediano ou rico, você tem que adotar, ou pelo menos exercer socialmente uma mediocridade, um tanto de mediocridade, para que você seja aceito, ok? Porque consciência varia muito de pessoas para pessoa. Aí quando você está no social, você tem que aceitar o médio, o medíocre ali. Esse médio poderia ser bom, mas ali é o medíocre mesmo, é um curtinho, sabe? Aquela coisa bem cartesianinha mesmo, né?
de regrinha, aquela regrinha canseira, né? Aquela regrinha que dá uma preguiça, né? Depois que você nota que a questão central é exatamente o modo como você via a sua existência, né? A partir daí o caminho do autoconhecimento prossegue, mas aí já é outra história. Aí se fosse um videogame, você teria mudado de fase. Tá? Você passaria de fase, né? Não é um videogame. Mas aí, porque você já está ou entregue uma atividade artística que te coloca em contato com o indizível, com o belo indizível que reside dentro de você, que é você, em essência. Você começa a se identificar muito mais com isso, porque isso daí é de graça completamente, você não tem que pagar mico de jeito nenhum. É uma bem-aventurança, é um estado de leveza, é uma coisa deliciosa. Quando você compõe uma música, quando você interpreta uma música, quando você pinta um quadro, quando você dança uma música, quando você interpreta um papel do teatro, por exemplo, são coisas de um nível elevado de percepção. Ainda não é iluminação, mas você já está numa outra fase, ok? Quando você entra na meditação, então você pode continuar fazendo todas essas coisas, praticar arte de todos os jeitos, só que aí a coisa fica, aí a meditação é o turbo que você põe no motor, né? O motor tem uma aceleração tal, uma potência tal, quando você põe o turbo, aquilo multiplica por não sei quantas vezes, então você fica turbinado, a meditação dá uma turbinada na sua percepção, né? Aí você vai descobrindo que você não é os seus medos, porque de uma certa forma não tem como a gente não se identificar com os próprios medos. A gente é induzido, a gente é conduzido, a gente é levado a se identificar com os próprios medos o tempo todo. Todo mundo tem medo de tudo, então em função do medo as pessoas tomam providências disso, daquilo. Aí vem um outro que quando você está seguro em si está seguro, o outro vem e fala, mas você não tem medo que aconteça isso? Você não tem medo que aconteça aquilo? A pessoa vê que você está meio alienado. De fato você está, mas só que não no mau sentido. Ela acha que você está ficando louco. Não, você está ficando são. Nesse caso você está ficando são. Aí você faz aquela média. Se você não quer abrir o jogo, você não quer falar, se a pessoa não vai entender, você sente que a pessoa não tem nível para perceber isso aí, você vai fazer uma média. Não, está tudo bem, está tudo em ordem comigo, está tudo belezinha, está tudo em paz, está tudo jóia, né? Sempre com compaixão, com generosidade. Porque se você está nesse nível mesmo, nessa nova fase em que você está meditando, em que você está se percebendo mais, você percebe os outros e não tem como não sentir compaixão, porque você está mais amoroso. Quanto mais você está próximo de você, e se conhecendo e se percebendo, você fica mais compassivo. Porque você lembra de você quando você estava naquela fase. É fácil você perceber que os outros estão numa fase ainda que não estão com uma percepção sobre si próprios, cada um com percepção sobre si próprio. Porque não é que todo mundo vai ter que perceber que você está assim e que você é a referência, não é isso. Cada um vai descobrindo-se a si próprio, né? Então essa pessoa está um pouco longe disso, né? Essa que fica perguntando, você não tem medo disso, não tem medo daquilo? Aí você, com compaixão, você conversa, você esclarece, você fala. Você vai percebendo também que você não é a sua coragem. Vai percebendo que a coragem era uma postura, a ação do coração, quer dizer isso, volta e meia, eu gosto de fazer uma correção semântica aqui, coragem é ação do coração, então era para ser uma coisa muito bonita, mas acabou virando coragem, é para enfrentar, para brigar, para guerrear, né? Muito mais para isso é usada a palavra. É usada para outras coisas também, mas ela tem essa carga semântica, né? Que para mim não é a ação do coração, a guerra, é uma ação do ego inseguro, ok? Então não vale, né? Para mim não vale, não tem esse sentido. Então você vai descobrindo que você não é a sua coragem. Você vai descobrindo que no lugar da coragem você está erro e acerto, a intuição vai no acerto. Quando o teu ego está quieto o suficiente para não encher o saco, então aí ele ouve bem a intuição e faz, e aí dá certo. Então você não é as suas realizações, o seu ego realizou aquilo. O seu ser intuiu o seu ego para fazer isto ou para fazer aquilo. E o seu ego realizou aquilo ali. Você não é aquilo, você é a sua essência. Você é a energia que habita o teu corpo. E ela fala através da tua intuição. E ela fala do quê? Você é um ser humano?
Você é um complexo biológico, então você percebe a sua sabedoria e é um lado teu que você se identifica muito mais com ele, porque é muito rico, é sábio, né? O ego fica tentando, erro e acerto, a intuição vai no acerto. Quando o teu ego está quieto o suficiente para não encher o saco, então aí ele ouve bem a intuição e faz, e aí dá certo. Então você não é as suas realizações, o seu ego realizou aquilo. O seu ser intuiu o seu ego para fazer isto ou para fazer aquilo. E o seu ego realizou aquilo ali. Você não é aquilo, você é a sua essência. Você é a energia que habita o teu corpo. E ela fala através da tua intuição. E ela fala do quê? Você é um ser humano, você é um complexo biológico cuja a vocação básica é a colaboração, é a cooperação, é a generosidade, é o afeto, é o amor. Mesmo com as distorções que tem aqui ou ali, mas na essência e majoritariamente em excelência biológica, você é isso aí, você é amorosidade. Que é fruto inicial lá da colaboração, que melhorou um pouquinho, virou cooperação, melhorou um pouquinho, virou generosidade, melhorou um pouquinho, virou afeto, melhorou um pouquinho, virou amor, amor universal e amor incondicional e amor universal. Tá? Então você vai descobrindo isso, você vai percebendo cada vez mais isso aí. Então você não é as suas realizações, você realizou, você fez aquilo que tinha que ser feito ali. Essa realização de quem que é? Essa realização é da humanidade. É bem diferente, é bem diferente. Você descobre também que você não é os seus traumas. Os traumas, nesse caso, dependendo de onde você estiver, no quanto de meditação você já pratica, os seus traumas não vão praticamente mais falar. Estão lá, numa memória emocional bem apagadinha, lá bem num cantinho do teu ego, bem no cantinho, e não fala mais. Porque não tem, na sua vida não existe mais a valorização dessas adversidades que causam traumas. Você já vê as adversidades de uma outra forma, de uma forma saudável. Então você não se identifica mais com os seus traumas. Você não se identifica também com os seus prazeres. Você percebe que o prazer é sugerido pela intuição, porque você está aí na intuição. Você já está vivendo, não sei se majoritariamente ou não, pela intuição, mas você está mais intuitivo, você está agindo mais pela intuição e cada vez mais, se você não para de meditar, se você não para de procurar-se a si próprio no sentido de deixar o ego quietinho e fluir a intuição, ok? Então você não se identifica nem com seus prazeres, você sabe que os prazeres são resultado de uma intuição saudável que vai promover a esse complexo biológico que é o seu ego, que é composto pelo seu físico, mente e emoções, e que ele é motivado pelo prazer. A nossa biologia pede que a gente haja segundo o prazer. Tudo que é essencial para você sobreviver, você faz pelo prazer. Coisas básicas como comer, beber água, defecar, procriar, dormir, urinar, são coisas que te dão prazer. Você não se identifica com aquilo, embora você pratique aquilo ali. Mas você sabe que você não é aquilo, você é muito mais prazeroso do que o prazer que o seu corpo é capaz de produzir. Você não é mais as suas dores. O seu ego vive a dor? Sim. Você geme de dor? Sim. Você sofre a dor? Sofre a dor. O seu ego sofre a dor. Você adquire um certo distanciamento. Não significa, isso não é anestesia, não estou falando que quando você se conhece, você está anestesiado e não sofre. Cristo, completamente iluminado, um ser de talvez a maior luz que já passou aqui pelo nosso planeta, sentia dor, muita dor. E ele se deixou levar, ele podia sair, podia nem chegar a ser condenado, nem questionarem. Ele fez porque ele tinha que fazer aquilo lá. Ele poderia nem ter se deixado questionar pela política ali. Ele podia ser uma vaselina, mas não é. Mas a luz dele, ele seguiu a luz interna dele. É um cara que estava em contato com a luz 100% e muita luz. Uma vantagem de luz absurda. Ele sabia que o ego dele ia viver dor. O ego dele foi para o Jardim das Oliveiras e falou: pai, afasta de mim esse cálice, se for possível, senão eu tomarei.
O ego dele grita, claro, como o ego de todo mundo grita, mas você não se identifica com a dor. Eu não sou esta dor. Não quer dizer que você fica passivo e deixa o corpo todo se estragar e tudo, porque deixa a dor rolar, não. É que é uma postura diferente isso, gente. É diferente. Você olha, você assiste o seu ego, você não se identifica mais com ele. Cada vez mais você se identifica menos com o seu ego. Então quer dizer que eu não vou aproveitar nenhuma coisa boa da vida? Claro, você vai aproveitar e melhor ainda. Porque você não vai ter a tal da insegurança e do medo que atrapalha a sua vivência. Não vai ter culpa que atrapalha a sua vivência de prazer, por exemplo. Por exemplo, entre outras tantas coisas. Você não é mais as suas alegrias do ego. Porque você tem uma alegria que indizível o tempo todo. Indizível. Você não é tampouco as suas tristezas. Você não se identifica com aquilo lá. Você percebe que você não é aquilo. Você está triste, você não é triste. Você percebe que tudo isso é condição transitória. E o que é, aquilo que sempre volta à tona, aquilo que sempre volta, quando você se afasta um pouquinho e você medita, você se encontra, aquilo volta, é uma alegria, um êxtase de estar vivo, uma alegria indescritível, não dá para falar. Eu nem estou tentando falar aqui, mas sabe aquela música que você escuta e que te deixa num nível de percepção absurdo, que você fica em êxtase? Você pode multiplicar por quanto você quiser, que vai ser algo parecido com isso aí, quanto mais você está na luz. Eu não experimento isso ainda. Eu venho trabalhando há muitos anos para melhorar a minha percepção sobre mim mesmo e desfrutar dessa bem-aventurança. Já enxergo e sinto um pouquinho em relação ao que eu li dos mestres que sentem que estão desfrutando do ser a si próprios, não é? Porque adquiriram a percepção, o autoconhecimento. Não é? Chega uma hora que você percebe que você é paz e serenidade, sem ser alienado. Ou seja, você não está tomando nenhuma droga, você não está fingindo que não está vendo nada, você não está jogando nada para o inconsciente, porque não é o seu ego. Quem faz isso é o ego, inseguro, medroso. Você é paz e serenidade. Estou dizendo que você não quero dizer que você seja isso 24 horas por dia. Você é isso 24 horas por dia, mas se o seu ego não está totalmente disciplinado, em alguns momentos o seu ego vai gritar e você vai perder um pouco o contato. O ego teu vai perder o contato com aquilo lá. Quando você se deixa reger pelo ego, você se identifica com o ego. Eu sou o ego. Eu sou este medo aqui. Quando você se afasta, você sente que você está longe de uma referência muito importante. Se você já experimentou, aí você aos poucos vai tendo cada vez mais o impulso de, não, peraí, eu preciso ficar quieto, o meu ego precisa ficar quietinho para ouvir a sabedoria, que a sabedoria fala no silêncio, através da intuição, e é só com o ego quietinho. Excepcionalmente, a intuição fala com o ego não quietinho também, mas é preciso que o ego na hora se coloque à disposição. Olha, eu não resolvo esse treco aqui, não sei resolver. Eu vou jogar para a minha sabedoria. E aí, sabedoria, o que você tem a dizer? Você está na atividade ali. Só que você não está mais procurando resolver aquilo ali com o ego. O ego deu passagem, vamos dizer assim, para a ação da sabedoria. Ela fala sobre a forma de intuição. Isso é por o caso de que você está em ativo, você está numa atividade e que você percebe que o teu ego não vai resolver aquela questão. Aí você se coloca à disposição da sabedoria, ok? É isso que age quando a gente está numa situação de perigo e que o superego de defesa, que é totalmente saudável, ele entra, né, em cena para salvar a gente de coisas complicadas. Geralmente situações em que a nossa sobrevivência está em risco. Você está à beira de um precipício e você sente que vai escorregar. Quem faz você segurar num galho, em algum lugar para se segurar, quem faz isso instintivamente é o seu superego de defesa. Esse aí é belezinha, isso é ótimo, isso é saudável, tá? Isto é a sabedoria falando em você, porque nessa hora você não vai parar. Bom, acho que vou cair no precipício, estou escorregando, mais um pouquinho eu vou despencar. Então quem sabe aquele graveto ali possa me segurar, não é? Não, mas eu acho que aquela pedra ali está até mais anatômica, não é assim? Até você já foi lá para baixo, já morreu, né? Você tem um instinto, e esse instinto é a conexão total da sua sabedoria com a sua biologia, ok?
O seu instinto pode ser não usado quando o ego nega esse instinto. A pessoa pode desprezar o instinto. Às vezes a pessoa tem uma percepção, tem até uma intuição e nega, porque o ego fica achando que é isso, que é aquilo e tal. Então precisa o quê? Meditar mais, ou ter mais momentos de introspecção para perceber a distinção entre a ação egóica, puramente egóica, e a ação da sabedoria sobre o ego. Ok? Em geral, dando uma dica aqui, é quando o ego está mais hiperativo. Aí corta-se um tanto a ligação entre sabedoria e ego. Agora, gente, eu quero entrar num assunto aqui para dar uma definição. Eu vou falar a definição que um sábio deu sobre a questão desta bagunça toda, né? Por que a gente nasce num lugar em que a bagunça está tão grande? Eu falei há pouco que é para muscular, né? Para nós muscularmos a consciência. A gente tem as adversidades, aí a gente fica musculando o nível de consciência, a percepção, né? Tem uma diversidade, no começo eu brigo, não aceito, depois eu entro em depressão, depois aí eu começo a pensar uma abordagem completamente diferente. Quando eu estou na sincronicidade da amorosidade, aí sim eu começo a perceber que eu preciso mudar a minha maneira de ver as coisas. Aí eu vou procurar ajuda, vou procurar uma leitura, vou procurar uma terapia, uma ajuda espiritual e por aí afora. Ou às vezes não procuro nada e a ficha cai, pode acontecer também, né? Eu quero falar aqui da importância da alienação do ego, esse ego alienado da sabedoria e totalmente imerso num mundo de ilusões sustentadas, causadas pelo próprio medo do ego e já institucionalizadas no social. Qual a importância que essa alienação do ego tem para a nossa evolução, né? Então, essa confusão causada pelo Criador, pela energia criadora do universo, aqui comumente a gente dá o nome de Deus, essa confusão tem um sentido. E eu quero aqui lembrar deste livro aqui, olha, do Sri Yukteswar, Guru de Yogananda. Esse livro chamado Holy Science, Ciência Sagrada, ele tem a tradução aqui, ele está em inglês, é muito velhinho esse livro, ele tem a tradução em português. Em algum momento no livro, ele fala o seguinte: o átomo é o princípio da ilusão. É atômico, logo é ilusório. Por que isso? Ele fala o seguinte, que o Criador, a energia criadora do universo faz isso não porque pensa, porque a energia criadora não é um ego pequenininho como que a gente tem, é uma consciência gigantesca. Então acontece o complexo vida, né, dentro do universo atômico, para que a gente se identifique com o universo atômico. Para que esse mundo seja tão sedutor, tão bonito, tão perfeito aos olhos do ego, que a gente acabe se identificando com ele. Então a gente nasce aqui e se identifica com o ego. Aí a gente vai praticar a desidentificação gradativa com o mundo atômico, a desidentificação gradativa com os sentidos. Desidentificação gradativa com os sentidos é o significado da palavra yoga em sânscrito, ok? Então aos poucos você vai se desidentificando com os sentidos. Na medida em que você se desidentifica gradativamente com os seus sentidos, você começa a perceber a presença e a força da energia criadora em você, que a gente chama de alma, de ser, de Deus, como quiser. É a desidentificação gradativa com os sentidos que promove essa percepção. Por isso que no Oriente é muito comum, na elite espiritual, né, do Oriente, é muito comum que se pratique o yoga. Porque o pessoal já nasce, a cultura védica tem 5.000 anos, os caras já nascem e já são ensinados, já são orientados nesse sentido. E essa desidentificação gradativa com os sentidos é feita de diversas formas. Yoga é uma das formas. Tem vários tipos de yoga. O importante é que haja uma prática que leve você a prazerosamente se desidentificar com os seus sentidos aos poucos, ok? E aí eu quero citar um modelo, uma prática, um tipo de yoga que é a Maha Yoga, desse ser iluminado aqui, o Ramana Maharishi, que criou a técnica chamada Hu. Quem? Traduzindo do inglês.
esse iluminado, esse guru maravilhoso, iluminado, ele criou uma técnica sensacional. Você, antes da meditação, meditação é silêncio, não tem musiquinha tocando, tem nada. Pode ter um barulho externo, mas é silêncio interior. Então você não vai botar uma música para interagir com essa música enquanto a música toca, meditando, isso não existe. Meditação é silêncio. Então, antes da meditação, a técnica que ele ensinou é a seguinte: você está lá, silêncio físico, silêncio mental, silêncio emocional, você não está fazendo nada, você não está com nenhum desejo, não tem emoção, e você está lá no seu silêncio mental, não está pensando em nada, pode ter até tela mental, mas você está indiferente, você está com você na paz, contato direto, teu ego em contato direto com a sabedoria, né? Em comunhão direto. Aí você pergunta inicialmente: quem sou eu? E aí a resposta pode vir: eu sou o fulano. Não aceita como resposta. Daí a pouco você pergunta de novo: quem sou eu? E deixa a resposta vir: eu sou um artesão. Não aceita como resposta. Daí a pouco você pergunta de novo: quem sou eu? E vem a resposta: eu sou um motorista, eu sou um praticante de yoga, eu sou um meditador. Não aceita nada como resposta. E vai perguntando, vai perguntando. Enquanto vier uma resposta, esta resposta vem do seu ego. Muito interessante isso. Você vai perguntando e deixa fluir uma resposta. Pode demorar um pouquinho. Dali um tempinho o teu ego fala: já estou cansado disso aí, vou falar qualquer coisa, está uma tortura isso aí. Eu sou uma pessoa que tem unha encravada. Não aceita, mesmo que você tenha unha encravada, não aceita como resposta. Não aceita nada como resposta. Vai chegar uma hora que o ego se rende, ele cansa. Não vem mais resposta, porque você não está aceitando nada como resposta. É aí que a resposta vem. E não vem sob a forma de palavras. Não vem sob a forma de funções, nem de identificação, muito menos de identificação material. Você se percebe como uma energia que pulsa no seu ego, que habita o seu ego. Porque o seu ego está de lado, completamente de lado. Está lá quietinho. Ficou quietinho, porque você fez tanta pergunta que ele não sabia responder, ele acabou desistindo e ficou quietinho. Esta é a hora para você entrar em meditação. Você pode fazer antes uma respiração diafragmática para baixar a hiperatividade mental, e aí você começa com a técnica do Hu. Você vai perguntando, ele não aceita nada como resposta. Quando não tiver nada como resposta, você começa, provavelmente, em muitos casos, mas não necessariamente, você começa a experimentar uma sensação de plenitude. Difícil a palavra passar isso aí, mas me ouça com jeito. Quando você estiver fazendo isso, você vai sentir a plenitude, você vai entender o que eu estava querendo dizer e que plenitude não diz, mas é o que é mais próximo, o que chega mais próximo, tá? Aí quando você chega nessa plenitude, você está em meditação. Aí você faz a sua meditação, pode ter 1 hora, pode ter meia hora. É tão bom, é tão gostoso esse estado, mas é tão gostoso que é fácil você perder a hora. Se não tiver hora, melhor. Mas é bom botar um despertadorzinho lá, se você tem hora, para você poder se entregar. Senão você fica olhando o relógio toda hora, fica olhando lá para ver se já está na hora de parar de meditar. Põe um despertador lá e você esquece da vida. Aí você tem a vivência plena de você. Você está em contato com você. Você se conhece. Realizou-se o autoconhecimento. Aí. O autoconhecimento começa com a meditação. Quanto mais próximo da iluminação, maior é a sua leveza e a sua alegria. Interessante que Yogananda, ele fala que Deus, essa energia criadora, se manifesta no homem através de uma indescritível alegria. Uma inexplicada alegria. Está muito alegre e não sabe por quê. Segundo Yogananda, isto é a manifestação plena do Deus em você, do Deus que nós somos. É a energia que habita o teu corpo é Deus, que habita o meu corpo é Deus também.
Só que aí ela está plena, em exercício pleno, não tem nenhum ego inquieto, inseguro, medroso, cansado, traumatizado, não sei o que, enchendo a paciência ali. Então o ego está quietinho e está sendo planificado, está sendo alimentado, o que é mais bacana. Você não briga com a diversidade, porque você entende que a diversidade é um mestre bem-vindo. Quando acontece uma adversidade, você está nesse estado de sabedoria plena, de exercício pleno de você mesmo, através do seu ego. Você percebe a adversidade como um treino. E aí você vai fazer o que é preciso ser feito, porque a intuição, você está conectado com a intuição. Veio a adversidade, a intuição já está falando. Você vai até eventualmente prever o advento dessa adversidade e poderá evitá-la ou não evitá-la se você se dispuser a treinar, se você necessitar treinar. Quem sabe dessa necessidade é o teu ser, não é o ego. Você não corre mais atrás do prazer porque você vive num êxtase constante de alegria. Você vai saindo da dualidade e entrando na unicidade. A gente vive num mundo dual, né? O planeta Terra, 3 dimensões, esta vida material aqui, não é? Você tem tensão e relaxamento em tudo, tudo inspira, expira, tudo é tensão e relaxamento. Quando você está em contato com a sua essência e ela está predominando no exercício, no seu exercício através do seu ego, o seu corpo respira, você não está identificado nem com a sua respiração. Você está dando, essa energia está dando saúde, está dando gás, está dando energia para o corpo sobreviver. Mas está acontecendo muito mais coisas ali do que isso. Está acontecendo uma percepção absurda, que esse ego inicialmente nem é tão capaz de portar, de personar. O ser sou através do ego. O ego é a persona, é aquilo que persona. Persona quem? O seu ser. O ego pode personar a si próprio também, aí dá encrenca. Quando o ego fica falando por ele mesmo, fica falando as coisas que ele acha, que ele pensa, que não sei o que, ele concluiu lá dissociado um tanto do ser. Pode, aí dá encrenca. Aí acontece tudo isso que a gente falou durante essa minha fala toda aqui. E aí o ego fica quietinho, ele não vai mais personar a si próprio, ele vai personar sabedoria. Ok? Aí. Então, nisso você sai da dualidade. O seu corpo continua respirando, mas o seu ser, ele invade o teu ego, permeando o seu ego da menor dualidade possível. Você vai inspirar e expirar, o coração vai pulsar, porque também é dual, tensão e relaxamento, vai ter o mínimo de dualidade e o máximo de unicidade. Para finalizar aqui, o autoconhecimento ele não traz inquietação. Lembra que eu falei que no começo, para você começar a trilha do autoconhecimento, precisava ter um mínimo de inquietação. Alguma coisa com a qual você não se conforme e você começa a questionar, você começa a investigar. Quando você chega no autoconhecimento, você não tem mais inquietação, você tem serenidade. O autoconhecimento vai te trazer uma capacidade infinita de nem perdoar as pessoas. Você não vai se dar o trabalho de perdoar, porque você vai entender direitinho porque que as pessoas estão lá cometendo esse ou aquele erro, fazendo essa ou aquela bobagem, com você inclusive. Você não vai nem se dar o trabalho de culpar, muito menos perdoar. Quem não culpa não precisa perdoar, né? O autoconhecimento ele traz tolerância pacífica, não é aquele que você tolera com o saco cheio, você tolera pacificamente as coisas, porque essa paz está dentro de você, você não se dá o trabalho de se tornar, naquele momento, uma pessoa pacífica, a paz está ali fluindo o tempo todo, aquilo não te abala, aquilo que mexia com a sua tolerância antigamente, que você tinha que se dar o trabalho de ser tolerante, aquilo não te abala mais, você vai ter uma tolerância pacífica. Você vai ter, praticamente no automático, você vai ter compaixão. Você não vai se revoltar. Impensável isso, não vai ter revolta, não vai ter nada. Você vai ter compaixão das pessoas. Muito semelhante àquilo que o Cristo falou na cruz, né? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você vai ter essa percepção. Não sei se no nível do Cristo, mas você vai ter muito mais percepção em relação às adversidades, em relação às pessoas que estão te atacando, as pessoas que estão em desarmonia. Vai se compadecer dessas pessoas.
E é muito bom que você vai mandar energia amorosa, porque você estará abundantemente em contato com a energia amorosa. Seu ego vai estar, como se fala no nosso popular meio religioso, vai estar abençoado pela energia amorosa. Quando você chega no autoconhecimento, você tem uma alegria perene e imensa. Para que você trilhe o caminho do autoconhecimento, é imprescindível que você mantenha o tempo todo, desde a inquietação lá, você quer abreviar um pouquinho o caminho? Desde a primeira inquietação que você fica lá bravo, nervoso, revoltado e tal, em todas as fases, é preciso que você mantenha imprescindivelmente e constantemente o seu foco exclusivamente no afeto. Gente amada, gente querida, dessa forma eu encerro a explanação do nosso tema de hoje.